Gods come and gods go. Mortals flicker and flash and fade. Worlds don't last. Stars and galaxies are transient, fleeting things that twinkle like fireflies and vanish into cold and dust. But when the first living thing drew breath, he was there, waiting, with his siblings. The endless. When the last living thing has left this universe, their task will be done. His realm is the dreaming, the world of sleep and imagination. He is Dream, Lord Morpheus, and he must learn to change or die. The Sandman. Olá, bem-vindos de volta. Aqui estão os 3 graus de carequice em regresso, passado umas boas férias, espero eu, que eu não lhes perguntei se tinham sido boas. André Oliveira, Pedro Moura e Gabriel Martins, porque em 2 meses as pessoas esquecem-se dos nomes, ou podemos ter novos ouvintes. Estamos aqui de regresso para falar não de House of Dragon, não dos Anéis do Poder, mas da série televisiva do The Sandman. Porquê? Porque eu acho que falamos do Sandman em quase todos os episódios, não é? A brincar é uma referência muito, muito constante e comum. E, portanto, quando deu a série, foi pronto, uma surpresa. Eu lembro-me de ler algo. Diz lá a razão verdadeira, vá. A razão verdadeira? É que eu dei 3 livros para ler de 100 e tal páginas há cerca de 6 meses e tiveram sempre a dizer, ainda não consegui, ainda não li. Chegámos ao momento de fazer o programa, não deu para ver. Olha, chuta para o Pinhal, falamos de uma bodega qualquer que vimos na televisão. A culpa é minha, porque o Gabriel leu os livros, só que os livros eram em espanhol e eu achei um bocadinho aburrido. E como tal, não conseguia ler. Em espanhol é muito difícil. Pronto, o André tem razão, mas eu, na verdade, ainda me faltam para aí 30 páginas de ainda não acabei. Mentiroso! Tu disseste que tinhas lido tudo! Não, pois. Mentiroso eu li. O louco é que ainda não acabei. Isto foi só... Pode ser que alguém tenha percebido quais são os livros. Claro. Vocês ainda não perceberam que isto não é para ler, é só para dar-se uma vista de olhos e depois... Não é. Não, nós levamos isto a sério. Mas isto não é inteiramente verdade. Haja alguém. Não é inteiramente verdade, porque eu disse logo que devíamos falar do Sandman a seguir. O que aconteceu foi uma inversão dos programas. Nós iremos falar destes livros, mas eu acho que sim. Eu acho que, dada a importância que o Sandman tem tido no programa, a ver a série, eu acho que tínhamos que falar. E precisamente por causa dessa importância, porque o Sandman foi um livro... Eu quase que me apetece dizer, porque acho que é capaz de ser verdade. Eu acho que foi o livro que me introduziu um bocado à banda desenhada adulta, quando era mais novo. Foi aquele livro que eu me lembro de começar a ler e uma nova porta se abrir, de haver montes de referências. Nós não brincamos... O Druna antes? Não, porque eu nunca li o Druna. Exato. Eu também não. Pronto. Mas nesse sentido, e também fazemos a piada do Shakespeare, e na verdade o conhecimento do Shakespeare e a curiosidade em ler mais dele também veio do Sandman. Portanto, há muita coisa para mim que é especial nesse livro. E então, quando havia notícias antigamente que ia ser um filme e quase tudo apontava para que realmente fosse um verdadeiro fiasco, foi bom ter-se esperado até aqui, onde já há um interesse maior em adaptações de banda desenhada, onde há um investimento maior e o Sandman precisava de um orçamento. Eu também acho que o Sandman funciona melhor como série de televisão do que como filme, por causa de ser, não só de ser uma história longa, mas por haver episódios soltos que podem ou não ter uma relação direta com a história principal, mas que são suficientemente também bonitos para serem adaptados. Dito isto, acho que a série era a adaptação mais certeira, mas também tinha consciência que, por causa de estar tão emocionalmente ligado ao Sandman, né, corria o risco de ser daqueles fãs que começava a ver e de género terrível, horrível, mesmo que até não fosse assim tão mau. Portanto, tive que fazer aqui um exercício, uma meditação para conseguir afastar as coisas, não é? E do género, a série de televisão é a série de televisão.
A série de BD é a série de BD. Eu não ouvi uma coisa que existiu pelo meio, mas que já ouvi dizer que até está bastante bem feita. O Pedro, penso que ouviu e poderá falar disso, que foi o audiobook. E que tinha um elenco que parecia muito forte, na verdade. Isso eu lembro-me de espreitar. Mas eu ainda não consegui... Nunca me apeteceu entrar nesse mundo, na verdade. Sempre preferi ler e sempre achei um bocado distrativo estar só a ouvir a história. Já vi grandes narradores, é verdade. Mas nunca, foi só por curiosidade. Nunca acabei por nunca ler um livro dessa forma. Eu queria estar super preparado para o Sandman e quando acabei a série fiz aqui uma data de apontamentos que depois acabei por não continuar e espero que corra bem, ou seja, vai ser uma preparação que o Pedro gosta. Mas o que é que eu queria falar? Não queria ter aqui uma... Para já queria falar o que é que achamos todos da série, o que é que achamos todos, não é? Queria falar de algumas diferenças que houve em relação à adaptação da banda desenhada. Algumas que eu achei melhores, outras que achei piores. Mas de uma forma geral, pronto, são escolhas que eu aceitei e fiz a minha paz com elas. Mas também não ser extremamente exaustivo e picuinhas, porque acho que isso também pode roçar o chato e as pessoas começam a carregar na cruz. Então, só para apresentar a série, esta primeira temporada focou-se adaptou, desculpem, o primeiro e o segundo volume, as compilações, estou a falar dos trade paperbacks, pelo menos na altura em que eu comprei, que é o Prelúdios e Noturnos, né? E o segundo que era o The Doll's House. A série está mais ou menos a meio, acho que eu tenho aqui apontado, vou confiar nos meus apontamentos, que do episódio 1 ao 6,5 é o volume 1 e do 6,5 ao 10 é o volume 2. Entretanto, saíram 2 episódios extra, quando eu escrevi isto não tinha acontecido. Portanto, o Dream of a Thousand Cats com o Calliope, que são do volume 3. Ambos, exatamente. Pronto. Portanto, é certíssimo que se a série for renovada, porque, atenção, ainda não foi. É uma série que eu acho que recebeu um feedback positivo grande, mas ainda não há luz verde para uma segunda temporada e pode ter a ver com os números versus os números de visualizações versus os números que custou. Mas pronto, a segunda season seria, portanto, o volume 4, o Season of Mists, e talvez mais qualquer coisa. Mas até da forma como acaba se vê que é a preparação para a história do Sandman e do Inferno. Ok, vou começar por falar do Corinthian, okay, que é uma personagem que eu acho que o ator interpreta bem. Eu gostei da versão que ele fez do Corinthian. E aqui é mais uma curiosidade, que é no início da série, quando o Morpheus é capturado, nós sabemos logo, imediatamente, na série de televisão, que foi no momento em que ele estava a ir atrás do Corinthian que tinha desaparecido. É giro que isto, na altura em que o Sandman saiu, não se sabe o que é que o Morpheus estava a fazer, mas mais tarde saiu uma prequela, que é o Sandman Overture, que é uma prequela da história principal, onde esta parte é verdade, o Sandman ia atrás do Corinthian quando é apanhado. Portanto, eles usaram isso na série. Outra coisa que eu acho que é óbvia, faz QB sentido, é que no primeiro volume, em que o Sandman ainda vai andando ali um bocado à volta de algumas referências do universo da DC Comics, porque o Sandman pertence ao universo da DC Comics, depois passou para o selo Vértigo, mas mesmo assim a Vértigo, isso tudo, estamos dentro do universo da DC, é que existem algumas personagens na banda desenhada que são personagens conhecidas para os leitores da DC Comics. Por exemplo, há uma visita ao Martian Manhunter que aqui desaparece, porque quem é o Martian Manhunter para os espectadores do Sandman? Acho que faz sentido não ir por aí. Outro é a entrada do inferno. Lá está, para quem é fã, para quem gosta, é giro ver o Etrigan, o demónio, à porta. Aqui também removeram isso da série, não faria muito sentido. E aqui a grande mudança que interessa salientar foi o vilão do Batman, que salvo erro é o Dr. Destiny, esqueci-me de escrever isto, que aqui foi substituído pelo John Dee, que é a personagem que tem o rubi vermelho. E aqui, para introduzir esta personagem que acaba por ter um papel preponderante e estar num dos melhores episódios, já na BD é talvez essa, juntamente com a do Inferno, eram a melhor história do volume. Aqui introduziram-lhe aqui uma história antes com a mãe, alteraram algumas dessas partes da forma como os amuletos do Sandman são roubados, e eu acho que fizeram isso bem, e a personagem é introduzida de uma forma que para o espectador comum funciona.
No Inferno, outro também, um dos melhores episódios também, pela imagética, pela história em si. Eu gostei muito da forma como foi feito o combate entre o Sandman e o Lucifer, acho que foi elegante. Na banda desenhada não foi feito dessa forma, mas o facto de eles sentirem aquilo com que iam jogando, achei muito giro. A grande diferença aqui, no ponto negativo para mim, foi que é o Lucifer a combater, em vez de ser o demónio que tinha o capacete. Acho que há uma mudança na personagem do Lucifer na série, que eu aceito, mas pronto, quem leu a banda desenhada e quem leu o spin-off, dificilmente o Lucifer perdia num combate verbal, aquele Lucifer, e acho que diminui um bocado a personagem nesse combate. Seria mais interessante ver o demónio a envergonhar o Lucifer, que era a razão na banda desenhada também para que o Lucifer, na mesma, diz que se irá vingar. Mas pronto, se calhar são pormenores a mais. Vou ser chato aqui, eu disse que não ia ser, mas vou ser. Tenho pena que uma das coisas que eu me lembro de ter gostado, porque achei muito original, é um dos castigos que o Sandman dá ao seu captor quando se liberta, é o Eternal Waking. É a sensação de estar sempre a acordar de um pesadelo. Isso não é frisado, ele simplesmente é condenado a pesadelos. E eu achei isso na altura que li tão original que não percebi porque é que não se referiu. Acho que é daquelas coisas que quem não sabe não nota, não interessa, mas era giro. Outra coisa diferente, aqui porque acho que o contexto vale a pena. Eu gostei muito do episódio na televisão sobre uma das histórias que eu também gosto muito na banda desenhada, que é a história do Morpheus e do Hob. Portanto, a personagem que vive para sempre, com quem ele faz um acordo e que se vai encontrando de 100 em 100 anos. Achei essa personagem muito, muito interessante e a relação que ele tem com o Morpheus e a evolução é dos meus momentos preferidos do livro. Na primeira vez que eles se encontram, talvez não seja na primeira, posso estar a confundir, mas há um momento em que eles se encontram em que é no tempo de Shakespeare. E percebe-se na série que o Morpheus fez um acordo com o Shakespeare e que ele se tornou um bom escritor. O que é giro, que eu não sei se é tão... Se calhar as pessoas perceberam na mesma, mas uma coisa que eu gostei muito na banda desenhada é que o Gaiman usou este acordo dentro daquela teoria que existe, que não foi o Shakespeare a escrever os seus... Ups. Ficou... Isto é um tema... trabalhos de Shakespeare. Ok. É um tema sensível para o Gabriel, ele às vezes precisa de um bocadinho para se acalmar, porque é muita emoção. Ele agora está a precisar de outro momento. Está novamente congelado. E agora? Gabriel, Fala, diz, continua. respira fundo, vá, bora. Mas ficou muito congelado, muito tempo, desculpem. Não. Continua. Estavas a falar da teoria de que Shakespeare não terá escrito as suas próprias peças. Exatamente. Uma das coisas que dava força a essa teoria é que defendiam que os primeiros trabalhos do Shakespeare não eram muito bons e depois efetivamente houve um salto como se fosse outra pessoa a escrever. E isso nota-se muito na banda desenhada, que é esse momento, porque o Shakespeare não está a citar o trabalho de outros, salvo erro, como está na série, mas está a citar um dos seus trabalhos iniciais, o Henrique, falha-me o número agora. E então o Gaiman mostra que o acordo é feito precisamente nessa altura e a partir daí as coisas mudam. E eu acho que o contexto dado foi muito bom. Pronto. Mas aqui são pormenores só para dar mais contexto sobre a história, que eu pessoalmente acho interessante a forma como o Sandman tem muitas referências e a forma como as usa e trabalha, por norma, são muito giras. O que é que eu tenho mais aqui? Vou tentar acelerar, mas havia aqui qualquer coisa que eu queria dizer. Uma coisa que eu senti na série, e se calhar é um erro, por isso vou querer a vossa opinião aí, é que talvez porque já tenha lido o livro e conheço a história, é que a dada altura pareceu-me que a série se esforçava muito em reforçar sempre e sublinhar o quanto o Morpheus estava diferente depois de ser preso. Nós sabemos que é verdade, mas às vezes parecia-me que a série estava, já repararam como ele está diferente aqui? E eu gosto quando os momentos são mais subtis, nomeadamente esse episódio do Hob, em que passam 100 anos, mais até neste caso na série, em que eles se deixam de ver e ele chega lá e diz: eu não ia deixar um amigo aqui à espera. E é só isto. Há ali uma frase, subtil, toda a gente percebe, é um grande momento. Gostei disso. E por fim, porque já me estiquei imenso, só queria falar dos 3 sonhos, que é o Carithian e o Fiddler's Green, que estão mais ou menos... Há diferenças sim, mas acho que não vale a pena estar a esmiuçá-las. Dizer o que realmente mudou, e acho que foi para melhor, foi o terceiro pesadelo, em que aqui é um pesadelo que quer mudar para um sonho.
E achei isso giro, achei isso interessante, e não há no livro. No livro são 2 patetas, 2 pesadelos patetas, que jamais resultariam na televisão, acho eu, ficaria um bocadinho parvinho. E aqui gabo a mudança, porque acho que acrescentou, e quando acrescenta, é bom. E agora passo-vos a palavra. Isto para dizer que eu gostei da série, se calhar devia ter dito isto e não disse. Eu gostei da série, não acho que seja sempre deslumbrante, mas acho que quando acerta, acho que é bem feita, e quando acerta dá gosto de ver. Pronto. Pedro, bora. Eu não sei se tenho isto muito bem organizado. Eu começaria por dizer que, para mim, essa questão das diferenças são mesmo muito, muito secundárias. Porque um meio não é o outro, a velocidade da narrativa não é a mesma, os recursos não são os mesmos, portanto é natural que tenha que haver uma adaptação. Por outro lado, também há o tempo, não nos esqueçamos que esta série nasceu no final dos anos 80, nós estamos em 2020 e tal, muitos aspectos da cultura mudaram, o Sandman era tipicamente um gótico londrino daquela época, e hoje isso seria uma caricatura. E por isso todas essas alterações, algumas são de superfície, outras são de cultura e outras são um bocadinho mais profundas, acho que todas elas foram relativamente bem pensadas. Portanto, é claro que eu te posso dizer assim, eu não gosto muito destas alterações, mas essas alterações não têm nada a ver com mudanças da história, têm a ver muitas vezes com uma crença que eu tenho, que pode estar errada, que é, usualmente, os textos originais são muito bem pensados, ou são pensados, ou melhor dizendo, os bons textos originais são muito bem pensados para o meio em que surgem. E não pode haver dúvida nenhuma que o Sandman foi uma série relativamente bem pensada para a banda desenhada. Digo relativamente porque, convenhamos, eu também conheço bem a série, como sabem, não vou agora estar a falar da minha relação pessoal, porque na verdade eu tive alguma resistência a começar a ler aquilo, só comecei a ler, já existiam os trade paperbacks, e mesmo hoje, quando as pessoas me perguntam, vale a pena ler? Eu digo, vai depender muito de ti. Eu não posso dizer, não, tens mesmo que ler, toda a gente tem que ler. Não sei. É uma coisa que tem muitos aspectos datados. E convenhamos, a meu ver, o primeiro volume, o segundo volume, não são particularmente bonitos em termos estéticos, quer dizer, figurativamente até são feiotes, não é? Não são propriamente desenhados por artistas particulares. Tem coisas interessantes, mas eu não sou um grande fã disso. Portanto, esses aspectos não me interessam. Aquilo que me interessa sobretudo, é o ritmo. Como tu próprio disseste, agora sobre os diálogos, etc., às vezes a televisão obriga, e sobretudo uma televisão desta natureza, ou séries de televisão desta natureza, obrigam a que as coisas tenham que, por vezes, ser menos subtis, porque não há tempo da leitura, tem que ser apresentado dessa maneira. Eu vou dar um exemplo que não tem a ver com o Sandman. Eu não sei se recordam de ler e de ver o Persepolis, da Marjane Satrapi, a versão banda desenhada e a versão de cinema. E há uma cena que eu nunca gostei no filme. Há uma cena muito bonita em que a Marjane está a recordar das flores que a avó utilizava no sutiã, que era para ficar a cheirar sempre a flores. E há um momento em que, quando a avó morre, nós temos uma cena que são as flores a cair. E aí acaba um dos livros, um dos volumes. Fisicamente, o livro, quando saía em 4, terminava um volume aí. Portanto, reparem, havia uma sensação quase física, completa, de que a morte da avó significa uma coisa, é mesmo uma coisa muito significativa. E depois tinhas que ler o outro volume, passar para um outro objeto. Quando aquilo foi colecionado, já desapareceu esse intervalo, mas havia uma folha de separação. No filme, essa cena, há um fade-out, mas o fade-out é 2 segundos e abre imediatamente uma outra imagem, logo com uma outra cena a seguir no aeroporto, logo que é com um grande ritmo. Ou seja, não há tempo nenhum, quase, para nós interiorizarmos esta perda da avó, o que significa. Ora, algumas coisas que sinto no Sandman é que há uma certa velocidade nessa relação e que não funciona muito bem. Eu, para dizer a verdade, eu acho que houve episódios que eu gostei mais, houve outros
achei mesmo muito mal produzidos. Eu acho que em termos gerais, obviamente que sou um gajo do subúrbio a falar de uma produção de milhões de euros, mas eu acho que esta série, os valores de produção não são os melhores em termos de efeitos especiais, mas isso pouco importa. É mesmo a maneira de filmar, o ritmo, a direção de atores e a própria escolha dos atores. Há atores bons, por exemplo, eu gosto muito de muitas coisas que o Stephen Fry faz, acho que o talento dele está desperdiçado aquilo. Quer dizer, ele nem preenche sequer o espaço que aquela personagem precisava. Há outras personagens que são um pouco irritantes, por exemplo... Eu percebi a referência ao espaço que esta personagem precisava. É muito bem. Se tu te lembras de DBD, o Gilbert Grape é um gajo gigante, gordo, e que tem uma fisicalidade importantíssima. Aqui... Eu estava a brincar porque ele é literalmente um espaço, não é? Há uma altura que ele diz não é... Era uma piada, vá. Bem, mas é exatamente isso. Se tu te lembras dos desenhos, ele aparece sempre enorme a proteger... Não, eu posso dizer, quando soube o elenco, uma das figuras mais entusiasmantes para mim foi saber que o Stephen Fry ia ser o Fiddler's Green, por isso eu percebo. Eu, por acaso, houve coisas que se calhar têm a ver com a versão áudio. Eu ouvi o primeiro ato da adaptação do Audible, não ouvi o segundo ato, e eu também não sou uma pessoa que ouço muito audiobooks e ouço podcasts, mas é uma coisa diferente, não é? Estou a falar mesmo de um texto literário que é lido em voz alta. Conheço algumas coisas mais... Eu não estou a dizer que é um mau meio, é uma questão de hábito, e eu tive mesmo curiosidade. E, sinceramente, é muito bem feito. Se bem que não é um livro lido em voz alta, aquilo é uma espécie de audionovela, não é? É uma radionovela, porque cada personagem tem a sua voz, o próprio Gaiman faz narrador, e o Gaiman tem uma voz e uma cadência de leitura muito boa, ele é mesmo muito, muito bom a ler histórias, não é só por ser ele o criador, e tens um elenco de luxo no Audible. Luxo. Não há a personagem mais secundária, o Corinthians é o Riz Ahmed, o gajo é muito bom a fazer essa personagem. Quase todos são muito bons. Por exemplo, o Matthew nunca sei dizer o nome bem dele, Andy Serkis, aquele que fazer Gollum. E muito bem. Aqui na série é um tipo, como é que ele se chama aquele ator? É um dos preferidos do André, o que faz de Matthew, o Patty Oswalt, não. Patty Oswalt. Sim. Que muito sinceramente, eu acho que não está lá para fazer um trabalho de voz, está porque é aquele gajo que toda a gente sabe que é um nerd que gosta de banda desenhada, ou seja, é um bocadinho aquele star casting que só está lá porque é aquela pessoa, porque na verdade não traz uma dimensão sonora particularmente interessante. E eu não estou a falar mal dos atores em particular, porque há atores que são interessantes, mas, por exemplo, o episódio do Calliope, que é com aquele ator mais velho, que é um decano da televisão inglesa, mas esse episódio é filmado quase como se fosse uma série Z da televisão do sexto canal, ou um filme pornográfico de quinta categoria. Quer dizer, não é bem feito, a iluminação é péssima, não é bom. E mesmo o próprio ator do Sandman, que eu vi numa série a fazer, aliás, de Henriade, uma adaptação da Henriade do Shakespeare, ele entra numa das últimas peças, eu confundo também essas peças todas. Se não é o Henrique, é o Ricardo, se não é o Ricardo, é o Fernando, o Simão, um desses reis quaisquer. E o gajo é bastante intenso, interessante e tem uma dicção posh, mas aqui acho que às vezes é um bocadinho fracote. Eu, sinceramente, acho que, em termos gerais, vi a série, algum prazer, mas o cômputo geral é meh. Enquanto que no Audible acho mesmo particularmente feliz a maneira como muitos atores trabalham. Por exemplo, a voz do Sandman é do James McAvoy, que entra no episódio dos gatos, a fazer do humano, a fazer o discurso. E o Gaiman também, já agora. Quem? E o Neil Gaiman também entra no episódio. Sim, faz de pássaro, daquele pássaro. Mas, por exemplo, o McAvoy, por exemplo, tem como é um trabalho só de voz, claro, há uma coisa que eu tenho a dizer no Audible, que é precisamente como é voz, aquilo é um bocadinho over the top. Ou seja, as pessoas falam mesmo assim.
obviamente, não é? Porque estão a exagerar. Só que por isso mesmo é muito mais épico. E eu senti que alguns dos episódios aqui não são muito épicos. Por exemplo, a cena no inferno mais parecia um documentário. Estão a ver aqueles efeitos especiais que utilizam no canal História? É mais isso do que uma série de televisão. Eu sei que o orçamento não é o mesmo que tiveram para o Good Omens ou outras coisas. Mas então não estás à espera que eu tenha o mesmo entusiasmo de produção. Pronto. Haverá outras coisas a dizer. A outra coisa que eu queria dizer, eu vi muita, ou acompanhei alguma da controvérsia dos castings em que, por exemplo, se havia personagens brancas e passaram a negras, ou que eram mulheres e passam a ser homens, ou homens passam a ser mulheres. E eu acho essa controvérsia, eu percebo de onde é que vem, eu só vou dizer isto assim, eu também sou daquelas pessoas que me aborrece quando isso acontece em certos contextos. Por exemplo, vocês já viram o que é que aconteceu com a Ariel, agora no filme. A Ariel era, portanto eu não sei o nome desta nova atriz, mas o que me aborrece é que na animação original era uma mulher, ou era um desenho animado, mas era uma mulher branca com cauda de sargo. E agora uma mulher negra com cauda de garopa. Isto não se faz. Trocar um sargo com uma garopa é completamente diferente. É não respeitar a tradição. É não respeitar a tradição. E eu acho que esta coisa, quer dizer, um gajo pensa, é uma oportunidade para o sargo. Não querem contar histórias com sargo, querem contar com garopas. Tudo feito para as garopas. Originais com garopa. Ultimamente tudo feito para as garopas e é um escândalo. Não pode ser. Façam histórias originais com garopas. A cara do Hans Christian Andersen, acho eu. Agora, estar a trocar estas coisas, acho que é cuspir na tradição, percebes? Sim. E o orgulho da garopa ou do sargo. Bom, Garopa Forever. Hashtag Garopa Forever. É o que vocês percebem, obviamente, que essa questão é completamente ridícula e acho que houve castings aqui que foram brilhantes, outros menos interessantes, mas não tanto pelas personagens. Por exemplo, eu fiquei com muita pena de a Despair, que na banda desenhada é uma mulher que aparece nua e que se força a uma, como é que se diz, a feridas, etc. Ou seja, mesmo para criar a ideia de uma pessoa que está derrotada pela vida, aqui aparece como uma mulher relativamente bem arranjada, com uma camisola, lá fura o olho, mas achei aquilo um bocado fraco. Vou-vos dar até um exemplo muito concreto porque é que essas coisas, porque é que eu percebo. Lembram-se da cena no episódio da morte, The Sound of Her Wings, em que a morte está a buscar as pessoas todas. Uma das pessoas que morre é uma mulher drogada com uma overdose de heroína ou crack, que está morta na relva. Olhem outra vez para essa pessoa. Aquela tipa não é... Quer dizer, até que é uma tipa loura, com todos os dentes, com magra, mas no sentido de modelo de moda. E é isto que vocês querem passar por uma pessoa que está a morrer de overdose destas drogas? Não são capazes de representar pobreza a sério e a miséria. Ou seja, acho que não quiseram representar, quiseram evitar alguns aspectos que são mesmo mais chocantes, se calhar, com esta patina típica. Eu sei que não é Hollywood, mas de Hollywood, pronto, em que as coisas não são representadas da mesma maneira. Portanto, esses são os aspectos que eu fiquei menos satisfeito no Sandman em termos gerais. O som, a música, por exemplo, a música particularmente, eu não sou nada fã, não sou aquelas pessoas, adoro, eu estou sempre a ouvir a música do filme, não, porque há compositores de música e há composição para cinema, mas achei mesmo a música aqui nem sequer sustentava de uma forma suficiente a cena. Até digo mais, isto agora é mesmo nerd, até o genérico não era particularmente interessante. Depois de uma catrafada de séries de televisão com genéricos tão bem feitos, não é? Mesmo criativos, sei lá, o do Demolidor, uma coisa qualquer, isto aqui é fracote, são efeitos especiais, pronto, areia e cores Ou seja, fixe, espero que haja uma segunda série, mas não te vou dizer e adorei e vou ver 1000 vezes. It's fine. Bem, então resto eu estava ansioso para ver para ver o início deste episódio porque já sabia que o Gabriel tinha gostado, já sabia que o Pedro não tinha gostado lá muito e então queria ver os argumentos de ambos para perceber até que ponto é que eles discordavam.
Mas acho que na verdade eu gostei, fui daqueles que gostei, mas na verdade não há assim uma discordância tão forte. Isto não cria sentimentos muito apaixonados. Não, eu posso dizer. Se calhar, Podes dizer à vontade. se calhar não podes, Gabriel. Se calhar queres, mas enquanto o Gabriel está congelado, eu posso avançar. É assim, eu tenho um problema que é um handicap em relação a falar sobre isto, que é, epá, eu já falei aqui uma vez ou outra sobre a minha memória, epá, eu esqueço muito facilmente das coisas, e eu li o Sandman, não quando ele foi editado, eu sou capaz de ter lido há uns 10 anos, pá, aí, e houve muita coisa que me esqueci. Eu tenho presente, mas não tenho tão presente quanto se calhar deveria para ficar revoltado com algumas coisas desta transição para a televisão. Mas pronto, fui-me lembrando de algumas coisas e ao ver a série fui identificando. Aquilo que eu senti foi que, epá, realmente não é fácil transpor esta obra para a televisão. Olha, Gabriel caiu mesmo. Ele, entretanto, há de voltar. Não deve ser realmente fácil transpor isto para a televisão. Eu, apesar de tudo, não senti que houvesse uma desonestidade, ou seja, pegar nesta série e pô-la no Netflix só porque sim, ou só para fazer dinheiro, ou só para poder apelar àqueles que leram os livros e gostaram. Não senti que houvesse desonestidade. Para mim, o pináculo da desonestidade da transição de banda desenhada para série ou cinema continua a pertencer ao From Hell, que tem uma adaptação ao cinema, pá, que eu acho que é do pior, acho que Sim. é cuspir na cara do Alan Moore. Só uma coisa, André, desculpa. Eu não, é que disseste revoltado. Eu não estou revoltado. Eu só acho que a série não é uma... Ou seja, como eu disse, a questão para mim não é a adaptação. É mesmo a qualidade da série de televisão enquanto série de televisão. E enquanto série de televisão, não é nada de extraordinário. É só isso. Não, mas eu vi comentários revoltados com algumas das mudanças de um meio para o outro. Se calhar, pá, alguns a ver com o cast, outros a ver com a adaptação que tem sempre que haver. Eu acho realmente que a escrita do Gaiman é uma escrita muito literária e acho que ganha estando escrita e sendo lida. O Gaiman é um criador muito visual também, é muito dado não só à banda desenhada, mas à animação e tudo mais, mas é um escritor que não é fácil transpor para um meio de imagem em movimento com um bocadinho menos de densidade de texto, porque ele é um escritor que escreve muito, não é alguém que poupa nas palavras, e então esta adaptação tem sempre que haver aqui alguma ginástica do ponto de vista criativo para fazer isto resultar. Eu compreendo as tuas críticas e também compreendo aquilo que o Gabriel gostou, mas também compreendo as tuas reservas, ainda por cima de nós os três, acho que és aquele que conhece a obra mais a fundo, apesar de não teres lido Já sei o que é que se Não faz passou. mal, o André está a continuar. Estás bem? Ok. Pronto, acabaste por conhecer, pela força do trabalho, ficaste a conhecer a obra ainda mais a fundo do que nós. Eu tenho a dizer, pronto, que acho realmente que a escrita do Gaiman, lá está, nós já falámos várias vezes sobre isto, sobre a dificuldade que é às vezes transpor uma coisa para a outra. Eu, pronto, olha, tenho a anunciar, nem sei se vos tinha dito isso, eu estou a tentar, fui convidado a transpor um dos meus livros de banda desenhada para cinema, para vídeo, imagem em movimento. E não está a ser nada fácil, está a ser mesmo muito complicado. E está a ser uma tarefa muito difícil, precisamente porque aquilo que eu fiz foi um livro de banda desenhada com todas as suas características e com todas as suas particularidades a nível de contar uma história. E transpor isso para a imagem em movimento, para mim está a ser muito difícil. E eu compreendo, lá está, mais uma vez, acho que realmente não é fácil este trabalho. E se calhar até é mais fácil, ou se calhar é mais fácil brilhar numa transposição de um livro de banda desenhada para um audiobook do que propriamente para uma série da Netflix. Nós estamos a falar de coisas
quando falamos da Despair e quando falamos de algumas coisas, apesar do livro da série ter algumas partes um bocado gore e um bocado chocantes, não deixa de ser uma série de Netflix que se calhar pretende atingir um público um bocadinho mais vasto. E então se calhar a Despair convém baixar uns furos, e o próprio Coríntio também convém baixar uns furos em algumas situações, apesar de ainda se ver o gajo a comer uns olhos, etc. Mas é outra maneira de contar a história, e pretende tornar os livros do Sandman, que não é uma leitura muito fácil e às vezes até nem muito agradável, é uma leitura densa, que às vezes até repele um bocadinho, há livros que às vezes apetece pôr para o lado, porque é uma série de livros que nem sempre a leitura é feita no mesmo ritmo, e neste caso tem que se tornar isto numa série que seja mais agradável, mais fluida, que caia mais no goto. Enfim, eu apesar de tudo achei que a série estava aceitável, tinha muito medo em relação ao episódio do Diner, porque a parte do Diner era a minha preferida dos livros todos. Apesar de tudo, acho que foi uma adaptação. Olha, desculpe interromper, por exemplo, o ator, o que é o David Thewlis, por exemplo, sim, ele está muito bom. Sim. Ele é bom, mas ele é muito bom, sim. Quer dizer, muito bom também não. No Wonder Woman era uma grande porcaria. Lá está, depende de coisa. Ele é um bom Mas ator. isso é a utilização, é o que tu disseste do Stephen Fry. Tu não disseste que o Stephen Fry é um mau ator. Pois, Disseste que foi subaproveitado. Mas sim, tens razão. Lá está, por isso é que eu acho que houve mesmo aqui um problema de direção de muitas coisas. Mas, por exemplo, eu estou disposto a repensar estas coisas. E uma das coisas que me vai à cabeça, eu dou uma disciplina que tem a ver com narrativas narrativas em vários meios. Ou seja, como é que fazes narrativa com fotografia, como é que fazes narrativa com som. E uma das coisas que estou a pensar em utilizar como um caso de estudo de adaptação, é precisamente o 24 horas. Ou seja, ler o episódio de banda desenhada, ouvir a adaptação do Audible, ver o filme que está no YouTube. Não sei se sabem que há um filme feito por fãs do 24 horas no YouTube. Não é grande coisa, mas é um esforço interessante. E este episódio da Netflix. Por exemplo, é um caso de estudo interessante de ver o que é que se ganha, o que é que se perde quando se passa de uma... Portanto, não tem a ver com... Lá está. É que a questão da adaptação, as pessoas ficam sempre presas às questões mais superficiais, que é, ele falava-se de um chapéu vermelho, mas aqui agora é amarelo. Isso é importante? Ou são outras questões mais importantes? É discutível. Mas é preciso não ficar preso a esse fetichismo da forma. Também acho que sim. Há uma coisa que tu disseste e eu estava a pensar na prestação do Tom Sturridge, não sei se pronunciei bem, mas portanto do ator que faz de Morpheus, e que de certa forma até define um bocado a série no seu geral, que é, e eu percebo a parte da dificuldade das adaptações, e estou a dizer percebo e é exagerado, porque não percebo porque nunca o fiz, mas imagino algumas dessas dificuldades. O Tom Sturridge, quando acerta, está impecável. Fisicamente, no início, quando ele está preso, em que aquelas imagens parecem retiradas da BD e todo o trabalho físico dele e as posturas são lindas. Quando acerta na voz, por exemplo, eu comentei isso convosco, o episódio dos gatos, acho que a voz dele é uma entidade, tem qualquer coisa realmente magnânime. Quando isto falha, de repente tens uma figura que é suposto ser um Endless, não é? Ser uma entidade, não ser um humano, ser ali uma coisa mais que a vida. E ele fala e aquilo não cola, de repente tu acordas do que estás a ver e é de género, isto parece um bocado parvo. Ou não é assim tão credível e cai um bocadinho por terra. Mas mesmo assim acho que a série, tendo em conta isto tudo, o que fez e o que trouxe é positivo. É um esforço que eu acho que tem que se reconhecer. Mesmo que não seja perfeito, e isso perfeito iria ser diferente para os três, acho que os pontos são válidos, os pontos são levantados, mas não é por isso, lá está, que não torcemos por uma segunda temporada para continuar a ver. Que acho que vale a pena. Ou por tudo, que aquilo chega ao fim. Eu continuo a achar que é uma série. Eu digo sempre isto, eu digo para pessoas que nunca leram, normalmente o que digo é: lê se achares que queres ler, é uma obra que foi extremamente influente no seu tempo, é importante conhecer se uma pessoa quiser dizer que tem alguma familiaridade com a banda desenhada, e o que eu digo sempre é: lê com alguma paciência e perseverança, porque aquilo vai melhorando à medida que avança e, de facto, vai se tornando cada vez mais profunda. Eu lembro que tive alguma reticência
não é reticências que se diz, não interessa. Ao princípio eu lembro, aquilo não me dizia nada, porque aquilo é um bocadinho, ao princípio é um bocado patético, não é? Mas isso se calhar até foi propositado da parte do Gaiman, porque é uma coisa muito formulaica. Há um gajo com poderes e tem que procurar os 3 objetos e depois encontra os objetos e luta contra o vilão e depois percebe que não precisa desses objetos para nada e afinal o meu papel é completamente ridículo e eu deixo olhar para as pessoas à minha volta e ser amigo delas. Okay. Se calhar eu acho que no primeiro volume, talvez, não sei, vou arriscar, o Gaiman poderá confirmar ou não, ainda se está a encontrar um bocado o que é que vai ser o Sandman, apesar de ele já ter elementos que depois usa. Mas mesmo assim, como tu disse, e tendo isso tudo em conta, o primeiro volume tem a tal história do 24 Hour e mesmo a do Inferno, que eu também gosto. Há sempre qualquer coisa num volume do Sandman que eu acho que é muito bom. Essa história, quando eu li, é verdadeiramente, olha, chocante, violenta. Eu gostei muito. É a minha preferida do primeiro volume. O 24? Sim. É a preferida de toda a gente. Eu lembro perfeitamente quando aquilo estava a ser lançado em cómics e os primeiros 3 paperbacks, toda a gente falava do 24, estava toda a gente maluca com aquilo. Porque, de facto, foi uma coisa mesmo muito distinta. Sim. Sim. Não te esqueças, também foi nessa altura que apareceu, antes de ser Vertigo, mas já existiam algumas séries, não é? O Swamp Thing, e depois também apareceria o Hellblazer. E os primeiros volumes do Hellblazer, que era escrito pelo Jamie Delano, também são particularmente... Sim, senhor. Eu já agora achei que me estava a esticar no início, mas eu até tinha mais coisas para falar. Não toquei no John Constantine, que também acho que não vale muito a pena. Foi substituído pela Joanna Constantine. Não tem que se preocupar com os direitos. Funciona, a personagem funciona bem. Eu gosto da Jenna Coleman, quem é fã do Doctor Who. Mas espero que quando ia dizer qualquer coisa, não conseguiu. Não, é que ainda não tinha acabado. Os meus amigos depois pegaram nisto e continuam a falar o que é que eu gostei e o que é que eu não gostei. Ainda não acabei a minha intervenção. Pronto, isso da Joanna Constantine é de facto um tema que tem a ver com direitos e tal. Mas de facto há aqui bons atores e também teve que haver um trabalho, como disse o Pedro, de adaptação disto aos tempos de agora, porque aquilo estava tudo um bocadinho datado, não é, naquela fase. E acho que sente-se um bocado, mas isso é em todas as séries agora, sente-se um bocado aquela ideia de quase de cotas, não é? Que tem que se preencher, as etnias todas, tem que haver, eu acho que tipo quase todas as personagens eram brancas, se não me engano, muitas delas passaram a outras etnias, ou mais orientais, ou mais, a morte é uma mulher negra. A mim não me incomodou porque a essência é igual. Talvez a essência, a única personagem, eu já falei com o Pedro sobre isso, aquela que eu sinto, que o Pedro falou comigo sobre isso e eu concordo, talvez aquela personagem que eu sinto que a essência mudou e não sei se terá sido para melhor, terá sido mesmo Lucifer, porque Lucifer tem uma essência completamente diferente na história. Na série aparece a Brienne de Tarth, tipo, uma mulher gigante. É diferente, eu não sei o que é que se ganhou, acho que não se ganhou absolutamente nada, perdeu-se imenso, porque era realmente aquela figura andrógena e muito maliciosa. Não, acho realmente que se perdeu bastante, ou não se soube interpretar a personagem, mas eu também não posso dizer isso porque o Neil Gaiman esteve envolvido nisto, portanto não é uma questão de interpretação, acho que se calhar nós enquanto leitores é que interpretamos a personagem. É verdade, eu também li o spin-off do Lucifer pelo Mike Carey e aí o Lucifer também já passa a ser do Mike Carey, não é só do Neil Gaiman, portanto há aqui muita coisa, mas eu senti isso, não vou dizer que perdeu porque na verdade mudou e portanto mudando é uma coisa diferente, mas eu pessoalmente também senti isso, senti essa mudança, não tem a ver necessariamente com a escolha da atriz, há uma mudança na personagem e acho que isso há um entendimento diferente da personagem que não é aquele que eu tinha e que acho que é pior, mas pronto, isso é sempre uma questão. Agora, essa questão das etnias deu-me uma ideia, como é óbvio o Pedro já gozou com isto, portanto não quero, vou só gozar mais um bocadinho, que é os Endless, que não são pessoas, não é? Para quem leu a banda desenhada e já deu para perceber um bocadinho na temporada, são muitas vezes vistos à imagem do espectador. Portanto, quando a Nada no inferno olha para o Morpheus vê um homem negro, os gatos veem um gato negro. Portanto, era gravar todos os episódios com pessoas de todas as etnias e tu escolhias na Netflix quando ias ver a série.
sou desta etnia, e todos os Endless apareciam à tua imagem, e isso era o que era É imaginável. escrever um mail, eu acho que é mandar um mail para a Netflix, Isso é uma exatamente. grande ideia mesmo. Não será nada perturbador, eu acho que eles vão considerar e vão mesmo mudar. Para, podias acrescentar cenas do género, eu sou um tigre, ou sou um alienígena desta forma. Eu Eles acho que é estariam... começar a escrever esse mail agora e enviar ainda Isso hoje. devia ser Sandman Echo Chamber. Hashtag, vamos criar um hashtag e criar um movimento. Bem, mas Olha, para acabar, pronto. eu não sei se o Patton Oswalt foi escolhido por ser um geek da BD ou lá o que quer que seja. Ele que faz muitas personagens animadas, entra também no Happy, e eu não gosto, porque eu conheço o Patton Oswalt de outras andanças, não é, nem é de stand-up. Há uma série que é uma série fetiche para mim, que ninguém gosta, tirando eu, que é o King of Queens, que é o King of Queens, que eu adoro essa série. Eu acho essa série brilhantemente escrita, o Jerry Stiller, como é que ele se chama? O Kevin James. Qualquer coisa. Tudo muito bem. E o gajo é uma personagem muito, muito influente nessa série. E sempre que eu ouço a voz do gajo, eu não estou a ver a personagem, estou a ver o gajo. Isso também é um problema meu. Mas acho realmente que ele não acrescenta muito a voz dele. Acho que não é uma voz que se enquadre bem no Matthew. De qualquer forma, isso é mais uma vez gosto. Sim. A parte da nada, eu não sei se é uma indicação de algo que vai ser abordado na segunda temporada. Nós sabemos que é algo que é muito mais aprofundado nos livros, não é? Que aquela história, portanto, aqui no fundo é só uma Não pessoa. apareceu. Ainda não apareceu essa história, mas tem que aparecer, acho eu. Eu acho que é um foreshadowing daquilo que vai aparecer numa segunda temporada, não é? Porque aquilo, eu lembro-me que era uma parte, era quase um livro inteiro, ou metade de um livro. Não, e na verdade, eles provavelmente podem mudar a questão do Inferno e do Sandman, mas nós aqui também nunca ligámos muito aos spoilers. Nada é a razão porque o Morpheus regressa ao Inferno mais à frente. Sim. Pronto, de qualquer forma, a temporada acaba em gancho, não é? Está feito para continuar. Nós sabemos que há mais material para fazer. Não fiquei nada desmotivado de continuar a ver. Continuo a achar, é muito raro eu encontrar uma série de televisão que eu acho que suplanta o material da banda desenhada. Acho que a banda desenhada, porque é algo que foi realmente, foi uma criação que foi feita especificamente para uma banda desenhada. A adaptação pode estar decente, mas a banda desenhada para mim há de ser sempre superior. Não me lembro de nenhum exemplo de uma adaptação que seja melhor. A menos que estejamos a falar do trabalho do Mark Miller, que faz proof of concept em BD muito mal escrito, porque está a querer despachar conceitos e IPs para mas aí, pronto, aí é uma explicação. Vocês já disseram que as adaptações efetivamente são adaptações, portanto há aqui um trabalho de... A banda desenhada é escrita usando a linguagem da banda desenhada, tentando usar os seus fortes, e numa animação ou num filme real as regras são diferentes. Mas eu não acho que devemos ir muito pelo que é melhor, pelo que não é melhor. Eu percebo o que tu estás a dizer, mas às vezes eu já vi filmes, agora não me lembro em comparação com a banda desenhada, mas já vi adaptações de livros em que eu acho que a adaptação até é melhor conseguida, mas porque fez uma coisa diferente, inventou por aí e para ficar no Gaiman, o Stardust, eu lembro-me de ter achado mais piada. Não é que seja um grande filme e um grande livro, mas eu lembro-me de ter achado mais piada ao filme. Não sei, não vi. Isto é só para dizer que acho que podemos ser sempre surpreendidos, acho que não, por regra geral não tem que ser, mas é isso. Acho que cada meio é diferente e distinto e pronto, é isso. Eu espero que as pessoas que vejam a série se sintam, que vão descobrir os livros também, porque há qualquer coisa a ganhar com isso e eu desconfio que isso não vai acontecer assim em massa, mas espero que pelo menos algumas das pessoas que vejam... Mas tem acontecido alguma coisa, eu também tenho dificuldades em saber os números, mesmo a questão das etnias que vocês estavam a falar, às vezes penso, quantas pessoas será que andam a implicar com a pequena sereia? Será que são assim tantas? Ou será que é só 5 pessoas com 300 contas? Não sei. Na verdade, não sei. Não, é por isso que essas questões são mesmo... quem está mal mude-se, porque essas coisas é mesmo... Eu acho que tem que haver... Tu disseste uma frase que eu sei de onde é que isso vem e é do género...
falta uma aprendizagem ser feita aqui, acho eu, e uma aceitação, porque acho que se vive sob um ponto de vista em que nunca se viu outras coisas, quer dizer, quando trocavam outras personagens de outras etnias para brancos não havia estas queixas, porque como as pessoas eram brancas não notavam, e agora estão a descobrir isto. E acho que é preciso haver aqui uma educação. Eu nem estava para abordar isto, porque sinto-me dividido, que vale a pena estar a perder tempo com isto, ou, na verdade, isto é um tema e se calhar deve-se falar e tentar explicar um bocadinho isto às pessoas. Pronto, acho que devemos perder algum tempo, sobretudo no sentido em educar as pessoas qual é a importância da representação, sobretudo pessoas que são subrepresentadas em todas este tipo de ficções. Ou seja, quando é uma série perceptivelmente dedicada ou sobre a experiência de uma etnia qualquer, por exemplo, africanos, dá a sensação, isto é para serem africanos a ver. Não, isto é para toda a gente ver. Não há, isto é como dizer que uma coisa com raparigas é para raparigas e com rapazes é para rapazes. Quer dizer, não, é para toda a gente ver. A questão é que há de facto uma parte da população que se habituou durante toda a vida a ser sempre a mesma coisa e de repente quando existem outros agentes, outras vozes, outras possibilidades de contar histórias e há essas mudanças, essas pessoas sentem-se ofendidas pessoalmente. Porquê? Porque, como tiveram sempre na mão de cima, de repente parece que o mundo está a cair. Habitua-te, olha à tua volta, descontrai. Eu acho que aqui, como eu disse, acho que o importante é manter-nos fiéis à essência da personagem. Às histórias, meu. Não, mas e quando as personagens... Bem, força. A essência da personagem. O Lucian e a Lucienne, acho que o Lucian, como sabemos que é o bibliotecário nos livros, é um homem mais velho e branco, e nesta série é uma mulher negra e careca, mais jovem, mas a essência está lá, é a mesma essência, eu não vejo grande diferença. A essência é as orelhas, é isso que tu queres dizer. Exatamente, tem umas orelhas bicudas. Ouçam, nós gostamos todos a ver Jesus Cristo de cabelos compridos, relativamente louros e não sei o quê. Querem mesmo acreditar que um judeu palestiniano do século I já tinha esse aspecto? O William Dafoe já fez de Jesus. E aquele autor português? E aquele autor português? Não lembro o nome dele. Era menos loiro. O Diogo Morgado. Mas isso é whitewashing. Isso é whitewashing de Jesus Cristo. Mas a questão é, a essência é igual. Portanto, mas é what Jesus, ao menos era hot. Portanto... Bem, eu acho que pronto, se nós escrevermos uma personagem, se criarmos uma personagem, se a virmos adaptada, que não seja por nós, por uma pessoa de outra etnia, mas se a essência estiver lá, acho que a personagem está respeitada. Eu ia dizer, quando muitas vezes as pessoas queixam-se no início e depois quando os atores conseguem agarrar o papel e fazer aquilo perfeito. Eu lembro-me, há uns anos, quando fizeram o Battlestar Galactica, a nova versão da série, também se levantou, se calhar não se falava tanto na internet como hoje em dia, mas também era a Starbucks, vai ser uma mulher, o Starbucks vai ser uma mulher, e hoje em dia ninguém fala disso. Porquê? Porque foi espetacular, porque a personagem estava muito bem. Mas isso é uma cultura nerd na qual nós não precisamos descer, porque isso é o que acontece com o casting de qualquer coisa. O próximo ator a fazer é não sei quem. Esse não presta, não vale a pena. Mas tu és diretor de casting, trabalhas na produção desta coisa. Então está calado, come e cala. Mas fala quando sair. Repara o que aconteceu com o Joker. Este não dá. Estava-me a lembrar disso. Quando o Heath Ledger foi cast, terrível, e hoje em dia tens 500 cosplays dele por festival. É o que não para. Bem, vamos terminar, porque já o tempo estica. Não sei se querem falar das vossas leituras. Força aí, André. Eu estou a ler... Estou a ler livros que não são de banda desenhada. Estou a ler um livro de BD que já mostrei há montes de tempo atrás. Olha, só a título de curiosidade posso mostrar este livro, que é um livro ilustrado de 78, que eu acho que é um livro lindíssimo. Tem buraquinhos. Não, acho que estas ilustrações são muito bonitas. Encontrei em casa. Isso é de um russo. Não é de um russo? Isto é das edições Maliste. Isto é das edições Maliste de Moscovo. Todo este livro é a retórica comunista
numa mascarada em fábula Mas vê infantil. lá o nome do gajo, se não é Rajowski, Raskozzi. Não, isto é desenhos de M. Mezinov. Mezinov. É um conto popular russo, não interessa. Pá, seja como for, eu acho que as ilustrações são muito bonitas. O próprio papel é espetacular. E eu achei este livro, pá, maravilhoso. Pá, pronto, a história é mesmo muito... Epá, eu acho que o livro é lindo. Pronto, é só para mostrar, para fazer filler enquanto vocês não apresentam os vossos. Pronto, Eu já fui buscar, entretanto. Vou falar aqui também do que andou comigo nas férias. Voltei ao meu amigo Chester Brown e comprei o Paying for It, que eu li Chester Brown, mas nem sempre comprei Chester Brown. E não, existem BDtecas. Calma. Mas pronto, é um livro que acho que vale sempre a pena ler e eu já falei aqui também, gosto muito de Chester Brown. Um autor que comecei a conhecer, comprei o primeiro volume da Draw and Quarterly dos seus livros, foi vamos ver como é que isto sai, Yoshiharu Tsuge. E devo-vos dizer que, pá, gostei muito. Fiquei fã. Há aqui coisas muito... São short stories, são curtas. Estou muito interessado em conhecer mais deste autor. Tenho estado a ler, obviamente, os livros que vão ser o próximo programa. Faltam cerca de 50 páginas no máximo para acabar. E depois não li, mas também adquiri durante as férias o Pele de Homem. Ainda está com o plástico e tudo, para verem mesmo. Ainda não comecei, mas tenho curiosidade, até porque o livro foi premiado ia dizer Cannes, mas ajudem, em França, no festival Angoulême. É só isso? É. Bom, então o professor Marcelo vai atacar e vou ser muito rápido, porque estes são livros que eu já li, que comprei estas autoedições, que é uma trilogia de um autor do Peru que vive em Inglaterra, que é uma série de ficção científica de são histórias ciberperuanas, acreditem ou não, ou seja, passa-se nas selvas do Peru, mas com robôs, etc. Também já li o último livro do Bastien Vives, este Dernier Weekend de Javier, que na verdade é uma espécie, também se passa em Angoulême e é sobre um autor de banda desenhada que tem uma aventura em Angoulême. E é um livro cheio de piscadelas e brincadeiras sobre a cultura da banda desenhada francesa. Outras coisas que recebi, por exemplo, eu participei de algumas campanhas de crowdfunding. Eu já recebi o Cosmic Detective, do Jeff Lemire e do David Rubin, mas eu li isto, Jeff Lemire e Matt Kint, eu li isto na versão PDF ou CBR que enviaram e não li em papel. Eu quero ler porque, para dizer a verdade, não fiquei particularmente satisfeito com isto, portanto tenho que reler outra vez. Também fiz parte, penso que vocês também fizeram parte da campanha do Uluru, sim? Do autor português, o Marco Fraga Silva, e que tem o autor Mateo Pereira e Sofia Pereira. Não conhecem isto? Não fizeram parte, desculpem. Não fiz parte. Parece que estou a encostar à corda, peço desculpa. Mas eu li alguns dos episódios quando iam saindo, mas não li na íntegra, e portanto também estou com muita curiosidade de ler esta história que, curiosamente, como aquele livro do Peru, mistura aspectos de ficção científica e também de culturas, digamos assim, autóctones, nativas, etc., neste caso na Austrália. Recebi também um livro, graças a um amigo meu americano que fez o favor de comprar isto nos Estados Unidos, mas é de um autor indiano, que é o Banu Pratap, que é um autor que eu sigo por Instagram e que tem assim um trabalho visualmente muito estimulante, meio abstrato, etc. Este livro, a minha filha gamou-me, portanto eu ainda não o li, o Liminal Zone, o último do Junji Ito, portanto mais um daqueles livros que eu vou precisar de um balde ao lado para vomitar, de certeza. Comprei também o quarto número da Metal Roland francesa. Este número reúne algumas das melhores histórias, pelo que eu entendo, do que tinha saído na Metal Roland nos anos 70. Algumas delas tinham sido publicadas em Portugal. Ainda comprei o volume
da Tangerina, da Rita Alfaiate, que agora é uma versão integral e que tem alguns materiais a mais, que pronto, é um livro que achei muito piada quando li o primeiro volume, achei curioso também o segundo volume e agora quero ler isto de ataque. O André terá notícias sobre a Rita Alfaiate, eu também, mas mais ligadamente no futuro. E a última coisa, não resisti a uma coisa super mainstream, que é La Mort de Spirou, da série normal francesa. Portanto, como veem, estou sempre com pilhas, mas acho que mais 3 dias e acabo de ler isto tudo. Vou só pôr mais um, lembraste-me Os agora. esportes públicos. Comprei na Feira do Livro, não é banda desenhada, mas lembraste-me aqui, bem com a ilustração, que é, não sei se conhecem, Tita ao Teto. Que alegria! Livros para crianças, que é alegria! para crianças, André Oliveira, escrito por André Oliveira, ilustrado por Catarina Paulo. E só para não parecer que eu espetei isto aqui para falar do André, também comprei o Duelo da Inês Viegas Oliveira, uma nova aposta aqui da Planeta Tangerina. Bem bom. Mas Titotec, é importante referir. Tito Obrigado. Teto é um livro desenhado pela Catarina Paulo e escrito aqui pelo nosso amigo André Oliveira. E é o primeiro de uma trilogia. O segundo volume chama-se Tetas da Tita. Já por outra idade. Já por outra idade, claramente. Sim, sim. A ideia é... Vai subindo. Sim. Muito bem. Rapazes, vamos ficar por aqui. E falamos em breve no próximo episódio. Se isto continuar desta maneira, podem esperar o próximo episódio daqui a cerca de 7 semanas. Não, para a semana. Vá, beijinhos. Obrigado. The Sandman. Sleep of the Just.